A Câmara Municipal de Curitiba aprovou neste dia 30 de novembro de 2021 um projeto de lei que obriga a Prefeitura, em todos os próximos concursos públicos, a reservar 20% das vagas para cotas raciais, negros e índios. Esse projeto gerou muita discussão entre os vereadores, foi uma sessão longa que durou mais de 8 horas e o debate era o seguinte: cotas raciais reparam uma situação de preconceito, de injustiça do passado ou criam ainda mais problema para a pessoa supostamente beneficiada? Ela não vai no futuro ser cobrada no mercado de trabalho por eficiência, por eficácia, por resultados, tendo sua capacidade questionada? Essa foi uma das propostas de discussão trazidas por uma das vereadoras que votaram contra, a vereadora Amália Tortato, do Partido Novo, e é com ela que eu converso na entrevista de hoje. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e já já trago essa entrevista para você. Então, eu estou aqui com a vereadora Amália Tortato, que foi um dos 6 votos contra esse projeto, mas não ser contra apenas por ser contra. Ela apresentou uma proposta que era uma substituição das cotas raciais por cotas sociais. Obrigada, viu, Amália, por achar um espacinho na agenda aí para falar conosco, com os leitores da Gazeta do Povo, com os espectadores, e explicar o que era essa tua proposta, afinal, que tem mais a ver, eu acho, com dignidade da pessoa humana do que dignidade de determinadas raças, como se propôs efetivamente no projeto original, né? Exatamente, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês essa nossa posição, e foi exatamente isso, né? O que nós batemos muito com relação a ser contra a questão das cotas, usando o critério étnico-racial, é justamente isso. Esse é um critério que é muito subjetivo, é um critério que vai colocar o candidato de frente para uma banca, que é chamada de tribunal racial, que no projeto tem um nome mais bonitinho, que é heteroidentificação baseado na fenotipia, mas nada mais é do que colocar o candidato de frente para pessoas que vão julgar essa pessoa baseado na sua aparência física. Um julgamento, né, Cristina, que a população negra já sofre tanto diariamente, todos os dias, julgamentos por causa de aparência física, e a gente está reforçando isso, colocando mais uma vez esse candidato de frente para uma banca que vai dizer, com base na cor da pele, no formato do nariz, na espessura dos lábios, se aquele candidato pode ou não ocupar uma cadeira que foi disponibilizada por meio das cotas. Então, isso, na minha avaliação, é muito degradante, muito humilhante, e nenhuma pessoa deveria passar por isso, né? E aí você tentou uma alternativa, né? Não foi aquela crítica vazia, você trouxe uma solução e apresentou ali em plenário. Explica o que seria a cota social. Exatamente. Nós apresentamos a substituição do critério de raça pelo critério social, por entender justamente que esse sim é um critério objetivo, que vai verificar a renda da família, a escola onde o candidato estudou. Então, pelo nosso projeto, só poderia ser beneficiado o candidato que estudou na escola pública ou que estudou numa escola privada, mas com bolsa, senão ele não poderia ser beneficiado, justamente porque nós entendemos que esse é um critério objetivo e que, de certa forma, nós estaríamos também contemplando a população negra daqui de Curitiba, já que, segundo o IBGE, mais de 70% dos pobres no Brasil são negros. Então, a gente estaria usando um critério objetivo para beneficiar, no final das contas, praticamente a mesma população. A gente tentou fazer, a gente fez, na verdade, esse substitutivo geral. Esse projeto foi votado também ontem. Na verdade, ele foi apreciado ontem no plenário, mas como a cota racial acabou sendo aprovada, o substitutivo que tinha a cota social acabou caindo e acabou nem sendo votado, né? Mas ele estava ontem disponível como opção também para os vereadores, mas infelizmente o plenário da Câmara preferiu adotar o critério racial ao invés do critério social. Nós entendemos, Cristina, que, na verdade, o grande vilão disso tudo, o fato de nós estarmos aqui discutindo a necessidade de cotas para reparar qualquer tipo de injustiça que tenha sido cometida ao longo da vida das pessoas, é justamente porque nós falhamos na educação. A nossa educação pública é muito ruim, é de péssima qualidade. Se a gente olhar, por exemplo, o resultado do PISA de 2018, salvo engano, a gente vai perceber que, na média geral, o Brasil ocupa ali a posição 56, mais ou menos. Mas se a gente isolar escola pública de escola privada, as escolas privadas no nosso país, elas ficam em quinto lugar, do lado da Suíça, enquanto que as escolas públicas do nosso país ficam
nas últimas posições, 65, 66. Olha o tamanho do disparate que a gente tem, do abismo que a gente tem entre a educação pública e a educação privada. E é justamente essa péssima educação pública que a gente oferece que gera essas distorções lá na frente, e aí faz com que a gente tenha que discutir cota para tentar reparar algum eventual prejuízo que essas pessoas sofreram ao longo de suas vidas. Então, isso tudo está ligado com o quê? Com questão social. É falta de acesso a uma boa educação de qualidade, porque a pessoa não tem dinheiro para pagar uma educação privada de boa qualidade. E é interessante, desculpe te cortar, mas é interessante que imagina, você tenha mencionado essa questão educacional, porque foi justamente no sistema educacional, no ensino universitário, no caso, que foram implantadas as primeiras políticas de cota, e já era, enfim, já 2, 3, 4 gerações passaram por isso, já era para a gente ter se libertado, digamos assim, desse problema, né? E não, a exato. gente continua nessa dependência de oferecer cotas para supostamente reparar um preconceito histórico contra a população indígena, contra a população negra, e pelo visto não está dando o resultado esperado, né? Tanto que vereadores continuam propondo cotas raciais, como foi esse projeto aí. Mas aí eu queria Exatamente. puxar o gancho também, porque eu ouvi parte do teu discurso feito em plenário, eu queria puxar o gancho para aquela questão que você colocou, que muda o nome de cotas raciais para cotas sociais, mas como você mesma trouxe aí a estatística do IBGE, como a maior parte da população na linha de pobreza é negra, parda ou indígena, então a gente acaba, na verdade, trocando o nome, mas atingindo o mesmo público. O que seria diferente, então, se fosse aprovada a cota social e não a racial? Na minha avaliação, a principal diferença é você ter esse critério objetivo, é você não ter que colocar nenhuma pessoa de frente para uma banca que vai te dizer, baseado nas tuas características físicas, se você pode ou não ocupar aquela vaga. É como eu disse, a população negra já é uma população que sofre com racismo. A gente não está aqui negando o racismo, que o racismo não existe, falando que o racismo não existe ou qualquer coisa parecida. Sim, ele existe. O que nós estamos fazendo é justamente reforçar ainda mais. Nós estamos fazendo essa pessoa passar mais uma vez por uma humilhação de ser avaliada pela cor da sua pele. Isso é muito triste, assim, na minha avaliação, que a nossa casa legislativa aqui tenha assinado embaixo da criação de um tribunal racial. E em outros países onde cotas étnico-raciais são implantadas há muito mais tempo, não só nas universidades, mas também para a entrada no mercado de trabalho, o resultado que se tem, e isso é pesquisa, não é achismo, o resultado que se tem é justamente o oposto do esperado. O racismo aumenta ainda mais, a discriminação aumenta ainda mais, porque aí esses profissionais, eles são excluídos, por exemplo, professores em universidades negros são excluídos de pesquisas importantes porque têm a sua capacidade questionada, embora sejam pessoas competentes. Então, olha só o que olha só o que isso gera, o que a gente está permitindo que aconteça aqui no município de Curitiba. Essa discriminação aumenta, a sensação de injustiça entre os grupos, tanto os beneficiados quanto os não beneficiados, aumenta, a tensão interracial aumenta, porque gera ainda mais separação, né? A gente não se vê mais como um único povo, como uma única raça, a gente se vê separado em caixinhas, isso é muito ruim, e nós, infelizmente, não com o meu voto, quero lembrar, infelizmente nós permitimos que isso fosse feito aqui no município de Curitiba, o que me deixa bastante triste. Você está falando dessa discriminação no mercado de trabalho em função dessas pessoas terem entrado através de cota e não de uma aprovação num concurso, por exemplo, mesmo por mérito, né? E eu estou lembrando de uma reportagem que eu vi agora, dias atrás, de um negro, não sei de qual área do mercado de trabalho, acho que na reportagem não citava, até para tentar evitar a discriminação, mas ele entrou na justiça para pedir que se apagasse do seu currículo que ele fez faculdade graças à cota racial, porque isso estava prejudicando a progressão de carreira. Então, efetivamente, empregadores vão olhar para isso e vão dizer, ó, esse lá atrás talvez não tenha sido tão bom aluno, claro que tem sempre a chance de comparar com notas e tudo mais, mas Sim. você realmente carimba no currículo da pessoa, é aquilo que você falava do questionamento eterno da capacidade dela, você carimba no currículo que em algum momento, talvez, ela não fosse tão capaz e foi privilegiada por uma lei como essa que Curitiba acabou de aprovar, né? Infelizmente. E você sabe que quando nós instituímos as cotas das universidades aqui no Brasil, eu já dizia naquela época, se nós não melhorarmos a qualidade de educação, daqui a pouco a gente vai estar fazendo cota para entrada no mercado de trabalho, porque a gente não vai resolver o problema. E infelizmente é o que a gente está assistindo acontecer agora, né, Cristina?
Exatamente. E só para finalizar a informação que eu trouxe, o juiz não concedeu o pedido da pessoa e disse, não, nesse caso não há direito ao esquecimento. O seu passado é esse e você tem que É carregar esse, ele para o futuro. Então, é, juridicamente falando, não há como se apagar um privilégio que foi dado no um privilégio. passado, Pois enfim, é. merecido ou não, foi julgado naquele momento que era merecido e foi concedido, mas ele carrega aquilo no currículo para o resto da vida. Efetivamente, é algo com o qual, né, é um problema, entre aspas, com o qual ele vai ter que se deparar para o resto da vida. E Faz como é que parte foi a da discussão em história, né? plenário? Eu sei que você promoveu um debate grande, né? Pois é, eu fui a primeira a falar sobre o projeto, né? Eu me inscrevi logo cedo, quando abriu, porque eu sabia que seria uma posição provavelmente minoritária aqui dentro do plenário, e foi o que aconteceu, né? Eu abri as discussões dizendo que era contra cotas raciais, fazendo um posicionamento firme, explicando os motivos e explicando por que, inclusive, nós propusemos que mudasse o critério para o critério social em vez de racial. Depois de mim já falou a vereadora autora do projeto, que é a vereadora Carol D'Artora, do PT, e aí, obviamente, a partir dali foi só apanhando ao longo do dia, né? Acusações das mais diversas, me chamaram de racista e por aí foi. Tinha pessoas acompanhando no plenário, me vaiaram, enfim, teve manifestações bastante nesse sentido, até no chat do YouTube da Câmara, diversas manifestações nesse sentido, e eu até comentei no meu discurso, né? Por que então que eu estou fazendo tanto esforço aqui, se no final a gente vai atender praticamente a mesma população, por que fazer tanto esforço e inclusive correr o risco de ser chamada de racista, como já está acontecendo? E é justamente por entender que a mudança do critério subjetivo para o critério objetivo é um ganho para toda a sociedade, mas infelizmente, e para responder a tua pergunta, a discussão durou o dia inteiro, a sessão terminou no final da tarde, foram acho que 8 horas de sessão, fizemos uma pausa ali para o almoço, mas foi uma discussão bem longa e que no final acabou com esse resultado que você comentou no início, né? 6 votos contrários e o restante dos vereadores votando favorável. Deixa eu só fazer mais um comentário que eu me lembrei Claro. com relação ao que gera esse tribunal racial que julga as pessoas. Nós tivemos um caso que, inclusive, foi objeto de matéria na Gazeta do Povo, de 2 irmãos gêmeos, que um deles foi considerado aprovado para ser beneficiado com a cota racial e o outro não. Então, olha só o tamanho da confusão que a gente gera e danos psicológicos, porque aí, como a pessoa se viu a vida inteira, chega alguém e diz para ela que você não sofreu racismo. Quem sou eu para dizer quem sofreu racismo ou não? Quem é a banca para dizer quem sofreu racismo ou não? Como foi a vida daquela pessoa? Mas, infelizmente, o que o Tribunal Racial faz é isso, é julgar, inclusive, o sofrimento da pessoa e dizer para ela, não, isso que você passou na sua vida, né, não importa para nós, você não vai ser beneficiado com essa cota. Então, por ser justamente um critério subjetivo. E ainda mais num país que a gente vive, né, completamente miscigenado. Qual que é o limite? Até onde você é considerado pardo o suficiente para ocupar uma vaga de cota racial? Quem vai dizer isso? Aonde vai estar a régua? Enfim, é muito complexo e sou contra. E a discussão promete avançar pelos próximos anos conforme isso for se refletindo no mercado de trabalho público, né? Porque agora é o serviço público que precisa obrigatoriamente, serviço público municipal, que precisa obrigatoriamente destinar 20% das vagas em todo e qualquer concurso público para negros e índios. Lembrando que índio praticamente não existe em Curitiba, então provavelmente essas cotas vão ser ocupadas somente por negros e vão estar no serviço público, professores, médicos, pessoal administrativo das várias secretarias, enfim. É importante que Exatamente. essas pessoas realmente apareçam para a sociedade, mas que não haja um preconceito invertido no mercado de Exato. trabalho, que não se pode garantir nesse momento, né? Exatamente. E lembrando que negros, segundo o critério do IBGE, são pretos e pardos, então inclui os pardos, o que é essa camada da população que cada hora é jogada para um lado, né? Dependendo do vento, os pardos estão para lá ou estão para cá. Então, agora, aonde a gente vai, volto a repetir, aonde a gente vai traçar a linha de até onde é pardo o suficiente para ser beneficiado com essas cotas. Para finalizar, Amália, que eu sei que você está com a agenda apertada aí, me passa, Imagina. ou passa aqui para nós, para os leitores, para os ouvintes e espectadores da Gazeta do Povo, qual é a tua definição de dignidade humana? O que você pretendia quando você apresentou o substitutivo ao projeto, né, sugerindo cotas sociais?
Eu gostaria que todas as crianças aqui da cidade de Curitiba tivessem acesso a uma boa educação de qualidade, para que elas tenham oportunidades. A cota social, na minha avaliação, ela gera oportunidades, ela cria a chance daquela família, daquela criança, quebrar o ciclo da pobreza. Enquanto nós estivermos oferecendo uma péssima educação de qualidade para as nossas crianças, nós estaremos comprometendo geração após geração. Nós estamos condenando essas crianças a viver eternamente na pobreza. A gente sabe que tem um caso ou outro de crianças que conseguem se superar e esses casos são tão raros que eles viram notícia, viram histórias de superação, porque a gente sabe que são raros. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças é justamente tirar essa dignidade, essa chance, essa oportunidade de quebrar o ciclo da pobreza e conseguir chegar até onde elas quiserem, conseguir evoluir, conseguir fazer a mobilidade social, conseguir reduzir a desigualdade que a gente tem no nosso país, a pobreza, principalmente, que a gente tem no nosso país. Então, para mim, a dignidade humana é a chance de ter oportunidade, e é o que a gente está tirando das nossas crianças, infelizmente. Bom, apesar de derrotada no plenário, parabéns pela proposta de debate, né, e pelo debate que isso gerou. Estamos trazendo esse debate também para um público maior agora. Vamos ver se as pessoas conseguem entender que há outros caminhos para a sociedade evoluir, ser mais tolerante, menos preconceituosa e dar mais oportunidades para quem realmente precisa, independentemente da cor da pele ou da raça. Exatamente. E para finalizar, Cristina, se você me permite, claro. Entender que existem mais soluções para um problema não é negar o problema. Ninguém aqui está negando o racismo. O que eu estou dizendo é que existem, sim, outras maneiras de a gente combater o racismo e não é através das cotas sociais, na minha avaliação. Muito obrigada, viu? Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Agradeço também a você que esteve comigo aqui até agora e especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como este. Caso você ainda não seja nosso assinante, esteja me assistindo só pelas redes sociais, eu te convido a se juntar a nós. Tem uma promoção aí nesse QR Code que aparece na tela e também no link na descrição do vídeo. Sendo nosso assinante, você tem acesso a toda a cobertura jornalística que é pautada em convicções conservadoras, como, por exemplo, a defesa da dignidade da pessoa humana, independentemente de raça ou de cor de pele. E você tem acesso também a muito conteúdo exclusivo, cursos, artigos, vídeos, podcasts produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.